Números capítulo 8, irmãos, segue ao maior capítulo da Bíblia que nós estudamos no domingo passado, capítulo 7. No capítulo 7, olhando juntos aquela longa passagem, nós procuramos destacar pelo menos 5 verdades. A primeira delas é que número 7 nos ensina a importância e a função de contribuir à casa de Deus quando nós adoramos a Deus. Os presentes que foram dados pelos líderes das tribos de Israel, as 12 tribos de Israel, representaram isso. Eles estavam se entregando a Deus e em adoração eles estavam fazendo isso de uma forma que todos pudessem ver. À medida em que eles levavam presentes àquele que consideravam mais importantes para a sua vida. Paulo vai falar sobre isso em Romanos capítulo 12, quando ele ensina à igreja que nós devemos ser, do mesmo modo, sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus, e devemos fazer isso através da nossa adoração racional ou espiritual. Segundo, há um destaque também na passagem que vimos sobre o privilégio extraordinário que é se encontrar com Deus para adorá-lo. Então, todos aqueles presentes, eles estavam motivando ou movendo o coração daqueles líderes tribais para que comparecessem na presença de Deus e tivessem um encontro com Ele. A lembrança, então, irmãos, para nós é que é o maior privilégio que temos como povo de Deus, vir até a sua presença, aproximar-se dele, ter um encontro com ele na adoração e então desfrutar de uma comunhão que só os filhos de Deus podem desfrutar adorando a Deus em sua casa. Terceiro, nós também vimos que a passagem destacou a responsabilidade que temos de ouvir a palavra de Deus. E é uma ênfase que nós vamos dar hoje na passagem desta noite. No versículo final, observem mais uma vez do capítulo 7, quando Moisés entrava no tabernáculo, chamado também de a tenda da congregação, para falar com o Senhor, então ele ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório. Ou seja, ele entrava para ouvir a Deus e não para falar alguma coisa para ele. Era um momento especial. Deus estava reunindo o seu povo para comunicar a sua palavra para ele. Quarto, a passagem também lembra a necessidade constante de purificação, perdão e remissão de pecados. Os sacrifícios que faziam parte daqueles presentes, eles eram oferecidos a Deus e indicavam tudo isso. Para que Israel pudesse se encontrar com Deus e ter comunhão com Ele, era necessário purificação. Finalmente, nós vimos também no versículo de número 89, o versículo final do capítulo 7, que o Senhor estava ensinando ao seu povo uma bênção quádrupla, que ele estava que ele estava enviando para Israel, que ele estava dando para o seu povo. Ele estava se revelando como o rei de seu povo, como o pai amoroso de seu povo, como o mestre ou professor de seu povo e, finalmente, como seu provedor. Isso nos conduz, então, ao capítulo de hoje, Números 8. E esta é uma passagem que é interessante porque você vai perceber, ela é muito mais fácil de se analisar. Ela é muito fácil de se perceber ou de encontrar os destaques ou os detalhes que o Senhor então ensinara a Moisés, a Arão e a todo o povo de Israel. Primeiro, veja os versículos de 1 a 4 comigo. Se você olhar para eles, você vai perceber o seguinte: nós temos instruções dadas por Deus a Moisés, e então Moisés deveria transmiti-las a Arão com respeito aos candelabros ou lâmpadas que deveriam ser usados no tabernáculo. Observem a leitura. Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e dize-lhe: quando colocares as lâmpadas, seja de tal maneira que venham as 7 a alumiar defronte do candelabro. E Arão fez isso, colocou as lâmpadas
para que alumiassem defronte do candelabro, como o Senhor ordenara a Moisés. O candelabro era feito de ouro batido, desde o seu pedestal até as suas flores, segundo o modelo que o Senhor mostrara a Moisés, assim ele fez o candelabro. Então, versos de 1 a 4, nós temos aqui a primeira parte do capítulo 8, que são instruções a respeito das 7 lâmpadas do candelabro do santuário ou do tabernáculo. Segundo, se você observar os versículos de 5 a 22, agora você vai perceber uma longa descrição dada pelo Senhor a Moisés dos requisitos para a purificação dos levitas. Isso mesmo, para que os levitas pudessem servir ao Senhor, eles precisavam de purificação. E aí o que é que nós temos dentro dessa longa descrição também? A consagração destes homens, a maneira como eles deveriam ser consagrados. Verso 5, disse mais o Senhor a Moisés: toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os. Assim lhes farás para os purificar. Asperges sobre eles a água da expiação, e sobre todo o seu corpo farão passar a navalha, lavarão as suas vestes e se purificarão. E tomarão um novilho com a sua oferta de manjares, de flor de farinha, amassada com azeite. Tu, porém, tomarás outro novilho para oferta pelo pecado. Farás chegar os levitas perante a tenda da congregação, e ajuntarás toda a congregação dos filhos de Israel. Quando, pois, fizerem chegar os levitas perante o Senhor, os filhos de Israel porão as mãos sobre eles. Arão apresentará os levitas como oferta movida perante o Senhor, da parte dos filhos de Israel, e serão para o serviço do Senhor. Os levitas porão as mãos sobre as cabeças, ou sobre a cabeça dos novilhos. E tu sacrificarás um para oferta pelo pecado, e o outro para holocausto ao Senhor, para fazer expiação pelos levitas. Porás os levitas perante Arão e perante os seus filhos, e os apresentarás por oferta movida ao Senhor. E separarás os levitas do meio dos filhos de Israel. Os levitas serão meus. Depois disso, entrarão os levitas para fazerem o serviço da tenda da congregação. E tu os purificarás, e por oferta movida os apresentarás, porquanto eles dentre os filhos de Israel me são dados. Em lugar de todo aquele que abre a madre, do primogênito de cada um dos filhos de Israel, para mim os tomei. Porque meu é todo o primogênito entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais. No dia em que na terra do Egito feri todo o primogênito e os consagrei para mim. Tomei os levitas em lugar de todo o primogênito entre os filhos de Israel. E os levitas, dados a Arão e a seus filhos, dentre os filhos de Israel, entreguei-os para fazerem um serviço dos filhos de Israel na tenda da congregação e para fazer expiação por eles, para que não haja praga entre o povo de Israel, chegando-se os filhos de Israel ao santuário. E assim fez Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel com os levitas. Segundo tudo o que o Senhor ordenara a Moisés acerca dos levitas, assim lhes fizeram os filhos de Israel. Os levitas se purificaram e lavaram as suas vestes, e Arão os apresentou por oferta movida perante o Senhor, e fez expiação por eles para purificá-los. Depois disso, chegaram os levitas para fazerem o seu serviço na tenda da congregação, perante Arão e seus filhos. Como o Senhor ordenara a Moisés acerca dos levitas, assim lhes fizeram. Então você tem, os versículos 5 a 22, essa longa descrição dos requisitos de purificação para os levitas. Nos versículos 20 a 21, você tem um relato de que os filhos de Israel, os levitas e os sacerdotes, sob a orientação de Arão, fizeram exatamente o que o Senhor lhes disse para fazer em relação à consagração dos levitas. Veja só. E assim fez Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel com os levitas. Verso 20. Então, finalmente, irmãos, nos versículos 23 a 26, o que lemos? Disse mais o Senhor a Moisés: isso é o que toca aos levitas. Da idade de 25 anos para cima, entrarão para fazerem o seu serviço
na tenda da congregação. Mas desde a idade de 50 anos desobrigar-se-ão do serviço e nunca mais servirão. Porém, ajudarão aos seus irmãos na tenda da congregação, no tocante ao cargo deles. Não terão mais serviço. Assim farás com os levitas quanto aos seus deveres. Você tem a primeira parte, então, do capítulo tratando dos candelabros e como eles deveriam ser manuseados. A segunda parte tratando da consagração dos levitas. E a terceira e última parte, uma descrição de um mandamento de Deus a respeito de um plano de aposentadoria para aqueles homens. Ou seja, haveria um tempo em que eles deveriam parar, uma idade obrigatória para que eles se aposentassem do trabalho pesado no tabernáculo, e isso demonstrava também um grande cuidado do Senhor para com os seus servos. Então, nesta noite, enquanto estivermos analisando essa passagem, eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos, especialmente para 6 verdades. A primeira delas, eu gostaria que você buscasse comigo nos versículos 1 e 2, e esta verdade é simples. Ela lembra que Moisés transmite a palavra de Deus a Arão fielmente. Guardem isso. Versículos 1 e 2, Moisés transmite a palavra de Deus a Arão com fidelidade. Segundo lugar, no versículo 3, há uma segunda verdade que nós vamos destacar nesta noite. Eu gostaria que você acompanhasse comigo isso. Nós vamos ver Arão recebendo a palavra de Deus da parte de seu irmão Moisés fielmente e obedecendo o mandamento. Então, Moisés entrega a palavra com fidelidade, em primeiro lugar. Segundo lugar, seu irmão Arão ouve e obedece completamente a palavra de Deus. Terceiro, nos versículos 5 a 7 e também no versículo 12, nós vamos encontrar a explicação de como essa consagração dos levitas ela deveria ser feita. De forma especial, a purificação sendo explicada à luz do fato de que aqueles homens também eram pecadores. E porque eles eram pecadores, também precisavam ser purificados. Quarto lugar, quando nós olhamos para a totalidade do que aprendemos nos versículos de 5 a 20, nós vamos procurar entender para onde o capítulo 8 de Números apontava. E aí nós vamos ver que há uma relação entre o batismo dos levitas e o batismo do nosso Redentor. Nós vamos ver isso nos evangelhos, ou no evangelho de Mateus, logo mais. E fiquem prestando bem atenção, porque é muito importante o que nós vamos ver. Há uma pista, ou há uma figura no batismo dos levitas, que apontaria para o batismo de Jesus. E esta normalmente é uma dúvida que nós temos quando começamos a ler o Novo Testamento. Foi uma dúvida que eu carreguei por muito tempo. Meu Cristo é perfeito, meu Salvador é Deus. João, que preparou o seu caminho, João Batista, pregava batismo de arrependimento. Por que Jesus pediu para receber esse batismo? Por que Jesus disse que precisava ser batizado? Números 8 vai nos ajudar a compreender a razão por que Jesus Cristo fez isso. Quinto lugar, eu também queria que você investigasse comigo, pensasse comigo sobre o porquê a idade mínima aqui para o início do trabalho de um levita, ou para a ordenação de um levita ao serviço, era destacada como a idade de 25 anos, enquanto Números 4, 22 vai dizer que eles deveriam começar a servir ao Senhor com 30. Será que há uma contradição na Bíblia? Os críticos vão dizer isso. Como é que a gente pode responder? Você está vendo que a Bíblia tem contradição? Verso 24 de Números 8 diz que com a idade de 25 anos para cima, eles começariam a servir. E Números 4 vai dizer que apenas com 30 anos eles deveriam começar. Existem várias opiniões ou posições. Eu procurarei defender uma delas, pois acredito que ela explica melhor esse assunto. Sexto e último lugar, nós vamos perceber também como Deus cuida dos seus. Ele não abusa dos seus.
ele tem um cuidado especial com os seus servos. Veja que a ideia da aposentadoria não é um achado moderno, não é uma criação moderna. Deus já se preocupava com o descanso do trabalho da parte dos seus filhos. Então vamos olhar isso agora de forma mais cuidadosa. Primeiro, versículos 1 e 2, observem mais uma vez comigo. Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e dize-lhe: quando colocares as lâmpadas, seja de tal maneira que venham as 7 a alumiar, a iluminar defronte do candelabro. 6 verdades eu vou procurar destacar esta noite com base em Números 8, mas a primeira delas, que precisa de um destaque, diz respeito ao papel de Moisés como profeta de Deus. Aqui nós temos, de uma forma muito simples, Moisés transmitindo a palavra de Deus com fidelidade a Arão. E procure notar o que está acontecendo aqui. Deus fala com Moisés, e ele sempre falou com ele, e Moisés fala exatamente o que Deus falou com ele para Arão, e então Arão faz o que Deus falou com Moisés e que deveria ser transmitido para Arão. O que é que nós temos aqui, irmãos? E é uma primeira verdade a ser destacada. Aqui nós temos a perfeita imagem do que um pregador ele é chamado para fazer. O pregador ele é chamado a transmitir a palavra de Deus sem emendas para o povo. O pregador ele deve transmitir a palavra de Deus e ele deve fazer o que Deus o manda fazer. Ele não deve fazer aquilo que o Senhor mandou outra pessoa fazer. Ele deve transmitir a palavra de Deus e não mudar o que Deus disse, mas ele deve entregá-la com fidelidade para o seu povo, para que o seu povo possa fazer o que Deus está ordenando a fazer. Esse é um detalhe muito simples, mas que por vezes não percebemos. Aqui nós temos uma imagem perfeita de Moisés, como ele era um pregador da palavra de Deus. Veja, ele é instruído pelo Senhor. Ele tinha que dizer algo ao seu irmão Arão, que ele mesmo não tinha permissão para fazer. Não era ele que ia fazer o que Deus tinha ordenado, mas ele deveria dizer fielmente o que Deus ordenou ele dizer para aquele que era responsável por executar a palavra. Então, o que Arão deveria fazer era exclusiva responsabilidade dele. E Arão, sozinho, ele tinha a responsabilidade de cumprir a tarefa dada por Deus, mas ele precisava ouvi-la da parte de um pregador. Moisés, então, assume o papel de um pregador, ele entrega a palavra do Senhor, mas ao entregar essa palavra, ele estava transmitindo responsabilidade. Era a responsabilidade de seu irmão Arão cumprir a ordem dada por Deus através da pregação. Então, nós vemos uma bela imagem aqui de um pregador declarando fielmente a palavra de Deus ao povo. E é isso justamente que ainda hoje o ministério do Evangelho chama o pregador a fazer. O que faz um ministro do Evangelho? O que ele deve fazer como ministro do Evangelho? Declarar a palavra de Deus. Ele deve fazer isso ao povo. Ao nosso redor, nos dias de hoje, o que é que nós estamos percebendo? Nós estamos vendo ministros do Evangelho deixando de cumprir a tarefa de pregar o Evangelho. Às vezes, esses homens estão vendo a sua tarefa apenas como a de oferecer algum tipo de comentário político dos dias atuais. Se você fizer uma pesquisa breve nas redes sociais, você vai encontrar hoje muitos pregadores apenas tecendo comentários sobre a política nacional ou internacional. Veja, ele não está fazendo aplicações com o que diz a palavra. Ele está fazendo claramente verdadeiros discursos políticos.
São vários, eu não vou dizer nomes, mas vocês sabem muito bem. E às vezes até nós gostamos de ouvir esses comentários. Mas o ponto é, eles foram chamados a fazer isso. É tarefa do pregador agir como um cientista político, ou como um filósofo, ou como um terapeuta, ou o que quer que seja, absolutamente. Ele deve fielmente declarar o que diz a palavra de Deus. É a sua tarefa. Deixa eu ilustrar isso melhor para vocês. Vamos pensar um pouco em funerais. Os funerais são sempre momentos momentos que conduzem o homem a uma profunda reflexão sobre a vida e a morte. Plummer conta uma história interessante a respeito disso. Ele foi um brilhante estudioso britânico, ele foi aluno do famoso C.S. Lewis. Ele chegou a ensinar em duas famosas universidades, uma na Cantuária, a famosa Universidade de Kent, e também a Universidade de Oxford. E ele conta uma história curiosa. Ele uma vez foi ao funeral de uma criança que havia morrido. E no momento da homilia do funeral, do sermão, o pregador naquela ocasião, ele começou a fazer um ataque violento ao sistema de esgotamento sanitário da cidade londrina. E a sua crítica é porque a cidade não estava fornecendo água limpa, o que resultou na ingestão de algum tipo de bactéria que matou aquela criança. E então, a mensagem toda do funeral, da parte daquele pregador, atacou apenas a deso, por assim dizer, da cidade de Londres. Plummer, então, simplesmente comentou o seguinte, ele disse que fomos lá em busca de conforto na palavra de Deus e recebemos uma crítica contra as autoridades da cidade, que não confortaram a alma de ninguém com a verdade salvadora e eterna do Evangelho. Este é o ponto. Este é o ponto. Não cabe ao pregador, quando uma família está questionando se houve imprecisão cirúrgica ou imprecisão do tratamento do doente que estava enfermo, se houve negligência médica, não cabe ao pregador fazer análises a respeito disso, no momento em que as pessoas mais precisam ouvir palavras de conforto da parte do Evangelho. E é o que vemos ainda hoje, irmãos, com muita frequência em nossa cultura. São pregadores do Evangelho que buscam algo mais para dizer ao povo de Deus. Esse primeiro ponto aqui nos chama a atenção. Moisés é um belo exemplo do que um pregador ele deve fazer. Pregar a mensagem de Deus, pregar a palavra de Deus, entregá-la sem recortes e aplicá-la fielmente ao povo. Ele vai fazer isso tão bem, e por conhecer a congregação, por vezes muitos vão dizer, o pastor está atirando para mim, o pregador está se dirigindo a mim, mas não. A sua relação com o povo de Deus, ela é tão próxima, que conhecendo as necessidades do povo, as aplicações então com base na palavra, elas serão tocantes, desafiadoras, consoladoras, impactantes. É aqui que nós temos então a primeira verdade a ser destacada. Temos um homem que Deus faz pregador e ele vai simplesmente transmitir com fidelidade a palavra de Deus para o seu irmão. Segundo lugar, você tem a atitude de Arão. Veja o verso 3. E Arão fez assim. Colocou as lâmpadas para que alumiassem defronte do candelabro, como o Senhor ordenara a Moisés. Lembrem-se da lógica. Não era Moisés que faria isso, mas a ordem que Deus deu a Moisés foi transmitida àquele que deveria executá-la. Então, se Moisés foi um fiel pregador,
da palavra de Deus, Arão foi um fiel pecador que ouviu e obedeceu. Segunda verdade, Arão, o pecador, ele ouve e obedece. Lembre-se, nem sempre Arão agiu assim. Nós passamos pelo Êxodo. Nem sempre Arão foi exemplo de obediência. Certa vez, persuadido e estimulado pelo clamor dos israelitas, Arão não obedeceu a palavra de Deus e ele fez um bezerro de ouro. Neste caso aqui, irmãos, o que temos? Nós temos um homem obedecendo completamente a palavra de Deus que foi pregada para ele. Nós temos uma bela imagem da graça de Deus e como ela opera na vida de um homem. Veja, Arão estava ali e o que ele deveria fazer? Ele precisava ouvir e obedecer, mas se a graça de Deus não estivesse operando em sua alma, jamais ele faria isso. O que Arão merecia pelo pecado que ele cometeu? Cair em desgraça. Cair sob o juízo de Deus em condenação pelo papel que ele desempenhou, promovendo a idolatria no meio do povo, que custou a morte de milhares. Mas aqui em Números 8, o que é que nós temos mais uma vez? Repito, irmãos, uma bela imagem da graça. Este homem está ouvindo a palavra de Deus que seu irmão Moisés transmitiu para ele. Ele está obedecendo completamente esta palavra. O versículo 3 começa dizendo isso, e Arão fez assim. Ele ouve a instrução e ele cumpre a ordem de Deus dada a Moisés. Ele fez exatamente o que foi chamado para fazer. Ele obedeceu completamente a palavra do Senhor. E assim não vemos apenas Moisés, o pregador, declarando fielmente a palavra de Deus, mas o seu irmão em resposta, ouvindo e obedecendo aquilo que Deus estava dizendo. Não é assim a dinâmica da igreja? Deus levanta um homem para falar e declarar a verdade, e o povo de Deus, pela graça, deve ouvi-la e obedecê-la completamente. Mas a pergunta é, ocorre sempre assim? Não necessariamente. Mas Deus, nesse ambiente, sempre revela o seu amor e a sua graça. Se por determinado momento nós não obedecemos completamente, Ele torna o nosso coração novamente a se inclinar à verdade, e arrependidos e cheios de fé, nós decidimos obedecer. Nós confiamos que aquela palavra é a palavra de Deus. Essa é a segunda verdade. Terceira, a terceira verdade vai nos lembrar a razão por que os levitas, eles foram obrigados à purificação. Vou falar de uma maneira mais clara. Por que os levitas foram obrigados ao batismo? Veja, o que está acontecendo e envolvia purificação, também passava pelo ritual do batismo. Olha o versículo 7 mais uma vez. Assim lhes farás para os purificar, asperge sobre eles a água da expiação. O batismo, então, não foi uma criação joanina ou uma criação de Jesus, o Senhor, mas uma prática antiga já determinada por Deus o Pai, que seria marcante na vida do povo de Deus, sempre relacionando a ideia de pureza ritual. Assim como a água, ela deve purificar o meu corpo. Eu preciso ser purificado por Deus dos meus pecados. Então, eles deveriam ser purificados e eu acredito que isso não é difícil da gente entender. O porquê? Porque eles eram pecadores. Veja os versículos 6 e 7. Toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os. Assim lhes farás, para os purificar. Asperges sobre eles a água da expiação e sobre todo o seu corpo farão passar a navalha, lavarão as suas vestes e se purificarão. Note como é interessante o ponto focal desta cerimônia de consagração. O ponto focal era a purificação. Notem o ponto de simbolismo também, qual era? Purificação. E purificação do quê?
purificação do pecado, da iniquidade. Sacrifícios deveriam ser oferecidos nesta cerimônia de consagração. E que tipo de sacrifícios? Todos relacionados a perdão de pecados, ofertas pelo pecado, ofertas pela culpa, ofertas queimadas para expiação, holocaustos. O que estava ocorrendo ali? Levitas estavam sendo consagrados a Deus, mas eles eram pecadores. E então sacrifícios deveriam ser feitos para torná-los aceitáveis e aptos para o serviço do qual eles foram chamados, ou para o qual eles foram chamados. Então, a purificação era necessária, e nós somos informados disso, por exemplo, nos versículos 8 e 9, observem. E tomarão um novilho com a sua oferta de manjares de flor de farinha, amassada com azeite. Tu, porém, tomarás outro novilho para oferta pelo pecado. Farás chegar os levitas perante a tenda da congregação e ajuntarás toda a congregação dos filhos de Israel. Os levitas deveriam ser limpos, purificados neste ritual de consagração. Eram pecadores que estavam sendo chamados para um serviço sagrado. Eles não poderiam fazer isso impuros. Também notem o que é interessante. A consagração destes homens indicava que eles deveriam servir como substitutos. Os levitas foram consagrados para que fossem substitutos dos primogênitos de Israel. Por extensão, do povo de Israel como um todo. Então, o que é que deveria acontecer? Veja o versículo 9. Farás chegar os levitas perante toda a tenda da congregação, perante a tenda da congregação, que é o tabernáculo, e ajuntarás toda a congregação dos filhos de Israel. Verso 10. Quando, pois, fizerem chegar os levitas perante o Senhor, os filhos de Israel porão as mãos sobre eles. Vocês lembram da dinâmica do sacrifício, como é que ela funcionava? O adorador comparecia perante o sacerdote com um novilho. Esse animal deveria ser doméstico, criado desde o seu nascimento, e aquele homem deveria criar sentimento pelo animal. Não seria fácil depois, na idade apropriada, levá-lo para matá-lo e derramar o sangue dele por causa do seu pecado. Vocês lembram qual era um ato simbólico muito importante que era feito antes que o adorador cortasse o pescoço daquele novilho? Suas mãos deveriam ser colocadas sobre ele como imposição. Qual era o símbolo? Ele estava assumindo a culpa daquele pecador. Olhe novamente para o versículo 10. O versículo 10 fala justamente sobre isso. Os levitas deveriam ser trazidos perante o tabernáculo, verso 9, toda a congregação dos filhos de Israel reunida diante deles. E aí, no versículo 10, parte final, os filhos de Israel colocariam as mãos sobre aqueles homens, para que não morramos. Vocês estão nos substituindo nesse serviço. Para que os nossos primogênitos não morram, Deus separou vocês para que o sirvam e se consagrem no lugar deles. Então, o que acontecia neste momento é que os levitas eram apresentados ao Senhor, e quando esta dinâmica acontecia, algo também deveria livrá-los da morte. Observem o versículo de número 11. Arão apresentará os levitas como oferta movida perante o Senhor da parte dos filhos de Israel, e serão para serviço do Senhor. Os levitas, por sua vez, verso 12,
eles então escolheriam novilhos para sacrificá-los a fim de que não morressem. Desde a libertação do povo de Deus do Egito, que Deus livrou os primogênitos de Israel, o sangue marcaria salvação e libertação para o pecador. Primogênitos das casas egípcias morreram por quê? Porque aquelas casas, suas casas, não foram marcadas pelo sangue. Um animal não morreu como sacrifício no lugar daquela criança. A dinâmica é a mesma, notem. Os levitas sendo oferecidos como oferta, movida, diante de Deus. Era como se fosse a oferta dos filhos de Israel, para que eles então não perecessem. Qual é a imagem, irmãos, aqui de tudo isso? Os levitas eram substitutos de toda a congregação de Israel. Eles substituíam os primogênitos, como eu disse, porque Deus havia reivindicado sobre eles o direito, tanto de crianças como de animais primogênitos, mas no lugar dessas crianças, ou desses primogênitos, o Senhor então aceitaria o ministério dos levitas. Esses homens seriam seus representantes, esses homens seriam seus substitutos. Sacrifícios então eram oferecidos, e lembrem-se dessa cena, pois ela vai ajudar você a entender o próximo ponto. E o próximo ponto vai nos lembrar que os levitas, eles não apenas foram limpos e purificados neste ritual de consagração, mas o batismo levítico apontaria para o batismo do nosso Redentor. Esse é o quarto ponto. Abra comigo em Mateus capítulo 3, por favor. Vejamos versículos de 13 a 15. Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículos de 13 a 15. O batismo de Jesus, em quarto lugar, ele tem uma relação com este batismo dos levitas. Veja, por esse tempo, verso 13, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o admitiu. O que temos aqui? O ministério público de Jesus sendo iniciado através de um ritual de purificação, um batismo de purificação. A semelhança do ministério dos sacerdotes levitas, que começou com a consagração, purificação cerimonial, limpeza, batismo, o ministério de Jesus começou também da mesma forma, um rito de purificação, iniciando ou consagrando o seu servo à ordenação. Não é isso que acontece depois que Jesus é batizado? Ele é ordenado. Veja os versículos 16 e 17. Batizado Jesus, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Jesus primeiro se submete a um rito de purificação que o consagra ao ministério, e depois então ele é ordenado. Há uma imposição de mãos sobre ele do Pai e do Espírito Santo, a fim de que ele cumprisse o seu serviço. Mas qual é a ironia aqui, diante desse acontecimento, dessa narrativa? É que a Bíblia diz que Jesus não conheceu o pecado para que fosse exigido dele purificação, para servir a Deus. Mas ele mesmo assim se submeteu ao batismo de João.
O batismo de João era chamado de batismo de arrependimento. Era um batismo para pecadores. É por essa razão que quando Jesus vai ao encontro de João, João se dirige a Jesus da seguinte maneira: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Veja aqui a humildade daquele homem, a humildade de João. É impossível não amar este homem à medida em que nós lemos a sua história e trajetória e o preço que ele pagou por ser um fiel pregador da palavra, a sua própria cabeça numa salva de prata. Este profeta ousado do Senhor, que se levantaria diante de reis, quando vê o Messias prometido vindo até ele e pedindo para ser batizado, ele reage de uma forma fortemente impressionante. O seu coração revela humildade. Ele diz: Senhor, eu não sou digno de batizá-lo. O Senhor não precisa de batismo de arrependimento. Eu é que preciso ser batizado por ti. Mas observem, Deus tem maior honra para aqueles cujo espírito sempre permanece em submissão à sua vontade, ainda que a sua reputação esteja em alta. Lembrem-se, nesse momento aqui de Mateus capítulo 3, quem estava no auge de seu ministério não era Jesus. Quem estava no auge de seu ministério era o último grande profeta, João. Multidões o seguiam. E ele, naquele momento, diante de toda aquela multidão, dos fariseus que iam até o deserto ouvi-lo, e ele dizia: raça de víboras, quem os trouxe aqui? Diante de toda aquela multidão, ele vai dizer: eu não sou digno de batizá-lo, Senhor Jesus. Na verdade, eu é que preciso ser batizado por ti. Mas Jesus vai explicar a razão. Isso é importante. Veja no versículo 15 mais uma vez a resposta do Senhor: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Jesus vai usar uma frase técnica que indicou o cumprimento dos mandamentos de Deus, referentes àqueles que são chamados para o serviço divino. E o que está por trás de tudo isso? Números 8. João vai entender o que Jesus está dizendo ali. Deixe que se cumpra o que está determinado. Por enquanto, deixe para que se cumpra tudo aquilo que a justiça de Deus exige. Pelo menos 6 coisas aqui são estabelecidas no batismo de Jesus, que tem a presença do Pai por trás, que planeja o plano da salvação de seu povo, vendo o seu Filho executando este plano de salvação. Primeiro, o batismo de Jesus por João Batista ligou o ministério de João ao ministério do Messias prometido. Ele afirma o ministério de João como também o ministério do Senhor, e liga o ministério de João à medida em que o ministério de Jesus, ele agora é construído sobre este fundamento. Fundamento dos apóstolos, dos profetas, tendo Jesus Cristo como a pedra angular. Isto cumpre toda a justiça. Por que Jesus disse isso a João? Porque João estava desempenhando o papel de Elias. Vocês lembram que Malaquias profetizou sobre isso? Malaquias capítulo 4, por favor. Um livro antes do Evangelho de Mateus, o último livro do Antigo Testamento. Observem comigo o capítulo 4.
A partir do versículo 1. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Quando você lê o Evangelho de Mateus, claramente você percebe, comparando com Marcos e Lucas, que esta antiga profecia apontava para o precursor do Messias. Não é que Elias, que não experimentou a morte, desceria dos céus e prepararia o caminho do Senhor Jesus, mas que Deus enviaria um último grande profeta. Ele viria no espírito de Elias, ou seja, no espírito dos antigos profetas, para preparar o caminho do ungido do Senhor. João estava desempenhando este papel, preparando o caminho para o mensageiro da aliança, o Messias prometido. E então o que Jesus disse: deixa por enquanto para que se cumpra toda a justiça. Deixa por enquanto, João, para que tudo isto cumpra a justiça de Deus. Porque isso ligará o seu ministério ao meu. Em segundo lugar, Mateus 3 nos lembra que a maneira de revelar definitivamente a João e a pessoa e a obra de Cristo seria do modo que aconteceu. Lembrem-se, João estava lutando com muitas dúvidas. Ele vai dizer, quando avista Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas quando jogado na prisão, ele manda uma mensagem para Jesus por meio de seus discípulos, dizendo: és tu aquele que estamos procurando ou ainda há outro? Jesus sabia das lutas do seu servo. Jesus precisava deixar com ele uma mensagem tão importante que ele nunca iria esquecer. No momento em que Jesus se submete ao batismo de João, ele vincula sua revelação àquilo que o profeta estava fazendo. E ele estava abordando a sua dúvida. Terceiro, o batismo também simboliza a identificação de Jesus com o seu povo e a sua situação. Era uma maneira de confirmar a correção da mensagem de João. A mensagem de João e o batismo de arrependimento enfatizavam o quê? A grande necessidade que o pecador tem de ser perdoado por Deus por conta dos seus pecados. O homem pode ter tudo mais, mas se ele não tiver o perdão de Deus, nada importa. A única grande necessidade que o homem tem é o perdão de seus pecados. Mas então, João batizava pecadores buscando o perdão do Senhor em arrependimento, se preparando para a vinda do Messias, e se aproximou dele Jesus, o sem pecado, se submetendo a um batismo de humilhação. Isso estava ensinando de forma clara. Jesus estava ali assumindo o lugar de seu povo. É como se todos os seus eleitos estivessem impondo as suas mãos sobre ele
pois ele estava assumindo ali o lugar de todos eles. Isso nos aponta para a quarta verdade. O batismo mostraria publicamente que Jesus é o Messias, aquele que veio para tirar os pecados do mundo. Identificando como portador do pecado, ao receber o batismo de arrependimento, embora ele fosse sem pecado, faria maldito em nosso lugar. Ele dissesse a João: sim, João, você está certo, eu não preciso desse batismo, eu não preciso de arrependimento nenhum, mas eu preciso tomá-lo de qualquer forma. E sabe por quê, João? Porque o meu povo precisa disso. Sabe por quê, João? Porque eu vou realizar o que é necessário para o perdão deles e eu vou assumir o lugar deles. Embora eu não tenha nenhum pecado, João, é necessário que se cumpra toda a justiça para que você e todos os seus possam ser salvos. No lugar, o batismo também revela a unção de Jesus, a sua ordenação pelo Pai, para a obra de seu ministério. Então, irmãos, assim como os levitas foram separados para o serviço por meio de uma cerimônia de consagração, no batismo de João, Jesus estava ali se submetendo à vontade do Pai. Ao receber esse batismo, ele estava sendo separado pelo Pai, e o Pai, ao mesmo tempo, revelaria a sua aprovação ao ministério que ele estava prestes a fazer. Qual a consagração, então, de Jesus? Receber um batismo humilhante, que nós mereceríamos receber, ou merecíamos receber. Por fim, o batismo de João também, sobre Jesus, mostraria a disposição de nosso Redentor em aceitar seu ministério. Jesus se dispôs a que as mãos de seu povo, como eu disse, fossem colocadas sobre ele, para que ele cumprisse Isaías 53, carregando os nossos pecados sobre ele, como uma ovelha muda. Ele se dirigiria para o matadouro. Ele faria isso para prover seu perdão, sendo ele mesmo um sacrifício pelos nossos pecados. É interessante, irmãos, perceber que Jesus não seguiria a mesma dinâmica dos levitas, porque é imperfeita. Lembre-se, o povo impôs as mãos sobre os levitas iriam impor as suas mãos sobre os cordeiros. Nós fizemos isso sobre Jesus. Ele assumiu o nosso lugar. Nós impusemos nossas mãos sobre ele. Quem Jesus impôs as suas mãos? Ele mesmo foi o cordeiro do sacrifício. Não tinha ninguém por ele. Ninguém para que ele pudesse impor as suas mãos. Ele mesmo assumiria o nosso lugar. Ele mesmo faria e cumpriria perfeitamente esse ministério sacerdotal. Porque ele mesmo seria o cordeiro. Ele mesmo daria sua vida por nós. Ele é o sacerdote e o sacrifício simultaneamente para a nossa salvação. Ele carregou o sinal de seu povo, sendo batizado pela água para o perdão dos pecados, sem nunca ter pecado, uma vez sequer. Mesmo não tendo pecado, mesmo não sendo pecador, mesmo não precisando de arrependimento, mesmo não necessitando de perdão, para que fosse o nosso perfeito Redentor, em seu ministério e em seu sacrifício, ele iria prover a base para o perdão dos nossos pecados. Então, notem, irmãos,
Todo rito de consagração de Números 8 oferece este maravilhoso pano de fundo para o batismo de Jesus e o seu significado. Ele se submeteu a isso para nos salvar dos nossos próprios pecados. Mas vamos caminhar para a gente não se delongar tanto. Voltem para Números 8 comigo, por favor, e vejam agora o versículo 24, em quinto lugar. Números 8 fala também dos limites de idade para o sacerdócio levítico. Uma outra verdade aqui interessante, diz assim: isso é o que toca aos levitas. Da idade de 25 anos para cima, entrarão para fazerem o seu serviço na tenda da congregação. Existem duas passagens paralelas que falam sobre a mesma coisa. Números 4, que eu já citei, e 1 Crônicas 23. Nessas duas passagens, você vai descobrir que a idade para o início do serviço de um levita está estabelecida lá como 30 anos. A pergunta é, por que essa diferença? Veja, esta passagem que nós temos, ela está fora da ordem cronológica. Há uma ordem lógica aqui que está sendo seguida. Existem muitas especulações, como eu disse, mas o que é provável? Que a idade da ordenação, ela tivesse sido aumentada de 25 para 30 anos após os eventos envolvendo Nadab e Abiú, os filhos de Arão. Vocês lembram? Eles ofereceram fogo estranho no altar e com isso eles morreram. Então, em ambas as crônicas, mais tarde na história de Israel e um pouco mais cedo na história de Números, a idade seria transformada de 25 para 30 anos. Então, alguns estudiosos judeus, chamados rabinos, vão dizer que isso seria um parâmetro, ou seja, um homem só poderia exercer o sacerdócio levítico entre 25 a 30. Nessa faixa etária ele deveria começar. Mas será que o próprio episódio de Nadab e Abiú não pudesse ter resultado na mudança do início da ordenação dos levitas? Essa é uma possibilidade, é um pensamento curioso, mas ele não precisa ser fechado, mas eu queria apresentá-lo para vocês como uma forma de se entender isto aqui. É interessante também notar que no decurso da história da igreja, isso se tornou parâmetro para a ordenação de oficiais do Novo Testamento, sabiam? Quando um homem ele era separado para o ministério da palavra e dos sacramentos, a idade que se começava mínima era a partir de 30 anos. Mas para ser um presbítero, governante da igreja, a idade mínima no início da história da igreja no Novo Testamento era de 60 anos. Interessante, porque o início no ministério da palavra e do sacramento para um homem, sacramentos para um homem, deveria ser acompanhada por presbíteros mais maduros que já estavam na igreja, a fim de ajudar aquele jovem em seu desenvolvimento ministerial. Apenas parâmetros. Mas você nota como Deus também, ele se preocupava muito com tudo isso. Finalmente, em sexto lugar, veja que no versículo 25 também, nós temos uma nota a respeito do cuidado de Deus com os levitas, quando ele ordenou a aposentadoria deles. Veja o versículo 25, por favor. Mas desde a idade de 50 anos, desobrigar-se-ão do serviço e nunca mais servirão. Imagine, primeiro, a expectativa de vida no deserto não seria semelhante à nossa. Segundo, o trabalho que os levitas faziam era extremamente exaustivo. Então, em terceiro lugar, dos 40 aos 50 anos, esses homens já haviam trabalhado bastante, fazendo um levantamento manual pesado de tudo aquilo que fazia parte do tabernáculo. Imaginem,
toda a montagem, desmontagem, carregamento, utensílios, diariamente. Então, o que nós temos aqui no final do capítulo 8, nos mostra que os levitas tanto faziam um trabalho manual, como eles também tinham o dever de guardar o tabernáculo. E isso realmente exigia muito deles. Então, acima da idade, eles podiam servir voluntariamente, mas eles não eram mais obrigados a fazer isso. Veja o versículo 26, que é o final. Porém, ajudarão aos seus irmãos na tenda da congregação no tocante ao cargo deles. Não terão mais serviço. Então, eles não iam ter mais aquela escala obrigatória. Assim farás com os levitas quanto aos seus deveres. Eles não tinham mais permissão para voltar ao trabalho pesado, mas eles poderiam ajudar aqueles que estavam em idade de trabalho, dando uma força para eles, principalmente na guarda do tabernáculo. Qual é o ponto de destaque aqui, irmãos, para a gente? Nós temos uma bela imagem no final do capítulo 8 de como Deus cuida de seus servos. Deus nunca abusa deles. Deus conhece seus limites, conhece suas necessidades. Ele pede que eles deem em serviço à sua causa, mas esse pedido não é irracional. O Senhor não é um abusador de seu povo. Pelo contrário, Deus cuida de seus servos, Deus os protege. Então observem, Números 8, versículo 25, mostra para nós o cuidado providente de Deus para com aqueles que, tendo servido durante muitos anos a sua causa, agora eles poderiam parar a sua demanda de trabalho, encerrá-la e descansar. Bem interessante essa imagem aqui. Outros iriam substituí-los, eles poderiam ajudá-los, dando conselhos, orientando os mais novos, dando uma força a eles, como eu disse, mas não mais em escalas. Eles tinham que entender que havia chegado um tempo em que o trabalho pesado acabou. Isso é um lembrete para a gente. Não é que no serviço do Senhor nunca temos o direito de simplesmente usar pessoas para a obra de Deus, porque todos nós somos chamados ao serviço. Mas Deus nos lembra que nesse quesito sempre devemos pensar nos seus melhores interesses. Por quê? Porque o Pai Celestial também pensa assim sobre nós. Nunca devemos agir de forma contrária à maneira como o Senhor age com a gente. Por isso que este é um chamado contra todo e qualquer tipo de ativismo na igreja. A igreja não é um lugar para ativismo, a igreja é um lugar para um serviço santo. A igreja é um lugar onde nós devemos colocar os nossos dons e talentos a serviço da causa do Evangelho. Mas nunca deve ser um lugar onde as pessoas estão tão sufocadas de trabalho que elas não suportam mais. Muitos que servem por anos nesse sistema nas igrejas e quando param ou se aposentam, por assim dizer, perdem o sentido de vir à igreja, porque eles nunca entenderam que a principal razão por que nos dirigimos à igreja é para adorar a Deus. Era interesse do Senhor que os seus levitas não perdessem isso, ou seja, ficassem a vida toda trabalhando e se esquecessem que ali era o lugar do encontro com Deus, do serviço a Deus, que era um privilégio fazer isso, e que Deus os amava tanto, e também tinha um cuidado especial para com eles. É o que vemos hoje, ouvimos hoje aqui. A palavra fiel de Moisés a Arão, a obediência de Arão à palavra de Deus completamente, os levitas sendo batizados ou consagrados porque eram pecadores, e como isso apontou para o batismo de Jesus, que tem o seu fundamento em Números 8, Deus aumentando a idade de ordenação dos levitas ou providenciando um aprendizado de 5 anos antes, é possível, para que eles pudessem ingressar no serviço, e por fim, Deus cuidando dos seus servos quando a idade avançada ela chegava. Muito mais nesta passagem, ela é muito rica,
mas eu gostaria que vocês nesta noite guardassem esses pontos, lembrando novamente a relevância permanente da palavra de Deus para nós, mesmo que seja num livro como Números. Quantas verdades, mais uma vez, são destacadas, eu diria a principal delas, a maior, que sobrepuja todas. Mais uma vez, a pessoa de Cristo sendo apresentada como aquela que cumpre tudo o que a palavra de Deus diz acerca do nosso Salvador. Temos ou não temos grandes motivos para agradecer, para louvar, para servir ao Senhor, para adorar e para nos dedicar a Ele até o fim? Eu acredito que temos, porque é assim que o Senhor nos ensina, e Ele trabalha em nosso coração, à medida em que Ele demonstra o seu cuidado e a sua provisão para com a nossa alma. Nunca esqueçam disso, irmãos. Jesus não procurou um substituto para aquilo que Ele fez por nós. Ele assumiu o nosso lugar e Ele mesmo se entregou por nós, morrendo em nosso lugar. Queremos um motivo maior para mais uma vez entendermos o propósito, porque nos dirigimos até aqui, porque entramos para adorar e devemos sair mais uma vez para servir? Eu creio que não temos. Que Deus nos ajude e nos abençoe, à medida em que Ele nos dá entendimento da palavra de Deus, para melhor compreensão da sua verdade, maior dedicação e consagração ao seu serviço. Amém. Oremos. Pai Santo, nós te agradecemos por tua palavra, nós te agradecemos pela verdade que encontramos nela, pela forma como ela é ainda hoje atual, pertinente para nós. Pai Santo, nós te rogamos que nos ajude sempre a aprender, por meio da tua palavra, a obedecer por meio da tua palavra, e que através dela possamos abraçar e nos deleitar em cada verdade que nos anuncia e nos ensina por esta revelação celestial. Nós encontramos no Antigo e no Novo Testamento, onde nós sempre teremos a revelação dada pelo Senhor, daquele que é o centro e a verdade maior da Escritura, Jesus Cristo, o teu precioso Filho. Em nome de Jesus oramos. Amém.